Crises familiares, problemas de família, intrigas, mágoas, são coisas que realmente trazem uma grande tristeza para muitas pessoas, inclusive traumas irreparáveis, mágoas que às vezes trazemos de um filho por um pai, de um irmão para uma irmã. São coisas que realmente acontecem em muitas famílias. Mas eu quero falar para você que José do Egito, também nasceu em meio a uma turbulência, porque Jacó, seu pai, o amava mais do que os outros irmãos. E já era um problema antigo, porque Jacó, quando era solteiro, trabalhou para o seu sogro Labão para que o seu sogro desse a sua esposa Raquel. Mas seu sogro o enganou e deu Leia. E assim Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para seu sogro. E ali realmente o seu sogro acabou entregando sua filha, a qual ele esperava que fosse sua esposa. Leia teve 6 filhos: Rubem, Zacar, Zebulon, Simeão, Levi e Judá. Raquel, vendo que não podia gerar, pegou uma das suas escravas, das suas servas, e fez com que Jacó tivesse filho com ela também. Deu a Bilha, e esse nasceram-lhe Dan e Naphtali. Leia, vendo também essa situação, pegou a sua serva Zilpa e deu a Jacó, o qual nasceram Gade e Aser. Mas Raquel, Deus apareceu na vida dela e abriu-lhe a madre, é assim que está escrito, né? Nasceram-lhe José e Benjamim. E José era o seu caçula, era filho da sua velhice. E Jacó o amava mais do que os outros irmãos. E havia ali uma intriga, uma disputa, porque Jacó havia feito para o seu filho uma túnica de várias cores. E assim existe entre muitas famílias. Quantas decepções às vezes as pessoas têm com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, por causa desse tipo de coisa, né? Mágoas profundas, grandes tristezas que trazemos, que as pessoas trazem em suas vidas. A rejeição, a ofensa, a calúnia, a inveja, certos tipos de palavras que machucam mais do que um ferimento. Há tantas famílias divididas e tantas famílias que se tornam inimigas, como no caso de José. Seus irmãos o invejaram de uma tal forma que desejaram-lhe a morte. Os sentimentos nossos, irmãos, eles são sentimentos que podemos dominar. A gente tem que fazer força para que esse sentimento não entre dentro de nós e não destrua aquilo que Deus tem para nós também. Porque você não é seu irmão não é você. Você não é sua irmã não é você. Cada um, Deus traçou um plano, cada um, Deus tem algo próprio, exclusivo para você. Notemos que o rei Davi foi escolhido entre seus irmãos, e seus irmãos eram heróis de guerra, eram homens de guerra. Quando Samuel entrou dentro da casa de Jessé, passou por todos os mancebos, e Jessé não tinha chamado a Davi. Muitos não notaram isso ainda, né, irmãos? Mas pense bem, quando o profeta entrou dentro da casa, o profeta não era qualquer um, não. O profeta era um grande homem de Deus. Era um homem reconhecido nacionalmente. Uma grande autoridade entrou em sua casa e disse: chame seus filhos. Jessé não chamou, Jessé não chamou a Davi,
o seu menor filho, que estava apacentando suas ovelhas. Estava lá Davi no campo apacentando as ovelhas, e Samuel com o vaso de óleo para ungir o rei de Israel. Quando Samuel passou por todos os mancebos e disse: acabaram seus mancebos? Jessé disse: ainda tem o menor. A gente vê que Davi tinha sido rejeitado. No tempo certo, Davi foi reconhecido nacionalmente por seu próprio mérito. No tempo certo, o seu valor, o valor que você merece, Deus o entregará em suas mãos. Não precisa brigar, não precisa querer se justificar, porque nós, quando estamos fora do tempo de Deus e procuramos agir da nossa própria forma, só arrumamos mais problemas ainda. Não foi o caso de Sara e Abraão. Abraão tinha a promessa de ser uma grande nação. E Sara fez o quê? Pegou a sua escrava Agar, deu a Abraão, nasceu Ismael. Hoje aí, uma guerra milenar entre Israel lá e o Oriente Médio, entre os palestinos, entre a faixa de Gaza e aquela situação lá. É uma guerra milenar por causa do quê? De uma ação errada. Temos que esperar o tempo de Deus e encontrarmos em condições para que quando chegar esse tempo, a visitação do nosso Deus, nós estejamos preparados. Porque Israel não esteve preparado quando recebeu a sua visitação. Quando veio o prometido Messias, o que vinha libertar não só do império, mas vinha libertar do pecado, vinha libertar o Israel e escolher Israel para um grande evangelismo no mundo. Eu creio dessa forma. Israel condenou o Rei da Glória, né? Não entenderam a sua visitação. Nós temos que entender duas coisas, que temos que esperar o tempo de Deus e estar nas condições próprias e cabíveis para que quando chegar esse tempo, o que Deus tem em nossas vidas venha se cumprir. José passou por um grande processo. Foi humilhado pelos seus irmãos, jogado dentro de uma cisterna seminu, porque tiraram-lhe a túnica de várias cores, objeto de desejo de seus irmãos, né? De escravo dos ismaelitas, seus primos, né? Que acabamos de falar aqui, né? Que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. José, de escravo, passou a ser escravo de Potifar, onde foi acusado de uma grave acusação de assédio. Foi parar dentro do calabouço do Egito, ali aonde podemos dizer assim que é muito difícil da pessoa sair de lá com vida. Às vezes você está assim, você está como se fosse um escravo no seu sentimento, pela situação que você vive na tua família ou no teu casamento, com pessoas conhecidas. Mas o tempo de sair de dentro da prisão vai chegar na tua vida. Oxalá você já não esteja chegando. Deus se lembrou de José. Ele interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho daqueles que estavam aprisionados com ele, foi chamado até a presença do rei, e ali ele livrou uma grande nação da fome. Mas o projeto de Deus na vida de José é que a família dele não se extinguisse, não acabasse, porque logo após essa ascensão na vida de José, seus pais, seus irmãos tiveram que o reverenciar como num sonho. Ali
Deus usou a vida de José para preservar a vida da sua família. Então o tempo, e principalmente o tempo de Deus, falará mais alto ao teu coração. Não tenha medo das intrigas, dos problemas, da rejeição, da fofoca, da inveja, dos problemas familiares. Esteja em condições para que Deus, quando aparecer na tua vida, te ache da maneira que Ele quer que você esteja. Uma coisa eu falo: se Deus tem um plano na sua vida, você precisa orar. Você precisa melhorar como pessoa. Você precisa estar preparado para a hora que chegar nas tuas mãos, você venha poder usar aquilo que Deus vai te dar. Porque Deus não vai entregar nada para quem esteja despreparado. E às vezes a preparação, a escola que Deus nos coloca, o ensinamento, o processo é doloroso. Mas no final, uma grande bandeira, uma grande vitória, uma grande exaltação, um grande milagre vai aparecer para todos que Ele conhece. E Deus mostrará para tudo que duvidou de você, que te humilhou, para tudo que lutou para que você fosse para o fundo de uma cama, até mesmo fosse parar, até mesmo num sanatório, para que você fosse destruído, mostrar que aquilo que aconteceu com você, em vez de te matar, somente lhe fortaleceu. Foi usado de escada para você subir até a presença de Deus. Deus esteja abençoando você poderosamente com essa palavra.